Mas como é que eu trato essa doença? Lembra? Depende do grau. Se eu tiver um paciente com megaesôfago incipiente, é aquele que tem poucos sintomas, foi mais um achado aí de doença, está começando, eu posso realizar tratamentos menos agressivos, como, por exemplo, uma simples dilatação endoscópica. Então, o endoscopista entra e ele dilata com um balão dilatador e ele vai melhorar a passagem do alimento. Mas isso não é um tratamento definitivo, não. Ele pode até dar problema no futuro, porque depois essa área cicatriza e vai fibrosando cada vez mais. Outra possibilidade é injetar toxina botulínica. Então você pode injetar toxina botulínica nessa região e acabar melhorando esses sintomas por conta da hipertonia do esfíncter esofagiano inferior. Mas isso aqui, pessoal, são tratamentos que podem ser paliativos num paciente muito idoso ou tratamentos iniciais em casos muito recentes. O mais importante mesmo, que gosta de cair nas nossas provas, é o tratamento do mega não avançado. É aquele paciente que tem bastante sintoma, tá? Normalmente é aquele paciente que tem dilatação grau 2 ou grau 3 daquela classificaçãozinha de Ferreira Santos, tá? E o paciente que precisa de um tratamento cirúrgico. Onde eu vou fazer cirurgia no megaesôfago? Onde está a doença? A doença não está no esfíncter esofagiano inferior? Ele não está fechado e não quer abrir de jeito nenhum? O que a gente pode fazer? Vai lá e corta esse esfíncter. Se eu corto a região da cárdia, da musculatura do esfíncter, como é que chama isso? Cardiomiotomia. Então eu faço uma incisão, normalmente 6 centímetros para cima do esôfago e 3 centímetros para baixo do estômago, sempre abrindo essa região da cárdia do esfíncter esofagiano inferior. Eu abro a musculatura, mas perceba, eu preciso deixar a mucosa. A mucosa fica, aliás, se furar a mucosa ali é um problema. Então eu tenho que abrir com cuidado, realizar a cardiomiotomia, a Heller. É a famosa cirurgia de Heller. Porém, vai resolver o megaesôfago. Nós sabemos disso. Eu cortei o que estava obstruindo, vai resolver o problema. Mas agora o indivíduo ele vai reclamar ao contrário, de um refluxo gastroesofágico insuportável. Não tem mais o esfíncter, que era a função dele, vai ficar voltando secreção ácida, gástrica, secreção biliar, pancreática. Então eu preciso associar a cardiomiotomia Heller uma válvula antirrefluxo. Existem vários tipos de válvula, válvula por trás, válvula pela frente. A gente vai conversar aqui sobre a mais usada no Brasil, que é a válvula de Pinotti, que é a chamada cirurgia de Heller-Pinotti. Por quê? Porque nessa cirurgia a gente faz 3 linhas de sutura. Você vai fazer uma sutura ao lado, na borda lateral do próprio esôfago, do estômago com o próprio esôfago, fixando ali a região do fundo gástrico. Depois eu faço mais 2 linhas de sutura do estômago, um na borda esquerda da cardiomiotomia e outra na borda direita da cardiomiotomia. Com isso eu vou acabar cobrindo essa região da mucosa. Com isso, se tiver ali qualquer pequeno orifício na mucosa, o próprio estômago vai ajudar a resolver o problema, a fazer o tamponamento. Então, quando cair uma questão de válvula de Pinotti, de cirurgia de Heller-Pinotti, que a gente não entendia nada, agora ficou fácil. A doença não é no esfíncter esofagiano inferior, então o tratamento tem que ser ali. Cardiomiotomia, abro o esfíncter e faço uma válvula antirrefluxo, que é a válvula de Pinotti. Existe válvula de Dor, válvula de Tupé, várias outras coisas que são mais para a parte do especialista. Vamos guardar pelo menos essa aqui. Agora, lembra, nós só indicamos a cirurgia de Heller-Pinotti porque o paciente tem um mega não avançado, porque o esôfago ainda tem força, tem peristalse para vencer a barreira dessa válvula que eu vou colocar aqui. Agora, se eu tenho um mega avançado, quer dizer o quê? Perdemos o esôfago. Não tem mais o que fazer, eu não vou trabalhar mais no esfíncter inferior, porque ele não vai ter onda peristáltica suficiente. O paciente vai continuar sintomático. E aí eu tenho algumas alternativas. As mais usadas são uma bem radical, que é a esofagectomia. Se o esôfago não presta mais, tira o esôfago. Tira o esôfago, sobe, faz um tubo gástrico com o estômago. É uma cirurgia que vai resolver o problema. Ela é indicada para megaesôfago avançado, porém é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de maior risco. Ela pode envolver uma toracotomia, ela pode ser uma cirurgia transhiatal. A gente vai falar em detalhes sobre as esofagectomias quando a gente conversar sobre câncer de esôfago. Mas eu queria colocar aqui para vocês uma outra possibilidade, que é até uma cirurgia brasileira que cai em algumas provas, que é a cirurgia de Serra-Dória. O que diz a cirurgia de Serra-Dória? Ela diz o seguinte, é um mega avançado, então eu deveria tirar esse esôfago fora. Mas o paciente não tem condições. O nosso doente, sabe?
tabagista, etilista, cardiopata. Vou fazer uma esofagectomia nele por uma doença benigna. Vamos tentar fazer algo menos agressivo? Então, qual que é a proposta do Serradória? Primeira coisa, realizar uma comunicação direta entre o esôfago e o estômago. Dá uma olhadinha aqui. A gente tem uma esôfago-gastroanastomose ou uma esôfago-gastrostomia. Só dessa comunicação eu já destruí o esfíncter esofagiano inferior e o alimento vai passar direto para o estômago. Mas lembra, vai dar muito refluxo. E aqui não tem nem como eu fazer válvula, eu já usei o fundo gástrico para fazer a minha anastomose. Então olha que interessante, o que eu posso fazer? O refluxo ele pode ser ácido e pode ser biliar e pancreático, não é isso? Então vamos associar a essa cirurgia uma antrectomia, tira a parte de baixo do estômago, não vai ter mais ácido para ter refluxo. E reconstrói em Y de Roux. Se reconstruir em Y de Roux, a secreção biliar e pancreática vai descer e vai encontrar o jejum lá embaixo. Ela não vai ter como voltar para dentro do estômago e não vai fazer refluxo para o esôfago. Então, realizando uma antrectomia com uma anastomose em Y de Roux, uma reconstrução em Y de Roux, eu não tenho refluxo, nem ácido, nem biliar. Ah, mas então por que eu não faço isso para todo mundo com refluxo? Porque é muito agressivo, né? Você vai deixar o paciente gastrectomizado com Y de Roux só para tratar refluxo? Não, aí a gente tem outros tratamentos. Mas nesse caso, é algo que pode ser feito e resolve o nosso problema. Eu não preciso realizar uma esofagectomia mais agressiva, faço só a comunicação do esôfago com o estômago e complemento com a gastrectomia em Y de Roux para evitar o refluxo biliar e pancreático, além do refluxo ácido.